Semana passada eu não estive aqui, você que veio e não me viu, você pode ter chegado aqui, viu o Flávio aqui na frente, falou, o pastor ficou bonito de repente, então não foi isso que aconteceu. Eu estava numa cidade de Santo André, pregando na igreja Casa de Daniel, que é uma igreja parceira nossa, a gente tem contribuído com essa plantação e foi um tempo muito legal estar lá com aqueles irmãos e hoje feliz também por estar de volta aqui, vendo todos vocês e podendo continuar na nossa série que a gente vem falando aí ao longo das últimas semanas. Na semana passada, inclusive, o Flávio falou sobre evangelismo centrado no Evangelho. Parece uma contradição de termos, mas a gente viu o quanto, infelizmente, é possível se fazer evangelismo sem se falar do Evangelho. Se você não assistiu, eu encorajo você a procurar lá no nosso canal, no nosso aplicativo e assistir. E hoje a gente segue falando sobre um tema que talvez seja também um pouco controverso, um pouco difícil da gente abordar, especialmente no contexto que nós vivemos de igreja evangélica brasileira, mas o fato desse texto estar na Bíblia já é motivo suficiente para que a gente não tenha medo dele, muito pelo contrário, a gente dedique algum tempo para falar sobre isso. A gente vai falar desde já, eu quero adiantar, que a gente vai falar sobre generosidade e a generosidade partindo do Evangelho. Uma generosidade não motivada por medo, ganância, culpa, mas uma generosidade que surge a partir da compreensão do Evangelho. Jesus está com os seus discípulos no texto de hoje, sentado, observando pessoas indo e voltando. Não sei se você já teve essa experiência de ficar sentado observando pessoas. É uma experiência bem interessante. No calçadão ali do centro de Macaé, então, você vai ver cada figura. É uma dica que eu recomendo para que você possa fazer. Não tem muita coisa que fazer, senta e observa as pessoas. Isso é sabedoria, vai passando com o tempo. É muito comum que você veja as pessoas um pouco mais idosas, tem aquele costume de ficar na calçada de casa. Dependendo de onde você mora, não faça isso, pelo amor de Deus, porque é perigoso, mas tem o costume de ficar observando, porque a sabedoria realmente está na nossa capacidade de observar as coisas. Eu tive alguns privilégios, algumas oportunidades nessa observação, especialmente antes da pandemia. Eu sou uma pessoa observadora por natureza, normalmente observo as coisas quase sempre com a finalidade de fazer alguma piada, alguma coisa assim, mas a gente desconsidera essa parte. Eu sou uma pessoa observadora e eu acho muito interessante algumas situações da vida que a gente tem essa oportunidade de ficar olhando pessoas passando por um lado e para o outro. Para mim, a melhor delas é o que acontece em frente a algumas lojas no shopping center. Especialmente antes da pandemia, a gente tinha muito essa oportunidade. Você olha sempre um homem sentado nos banquinhos que ficam em frente às lojas do shopping center e só de ver o semblante triste daquele rapaz, você já percebe que ele pertence a uma classe chamada marido. Não sei se você já teve essa oportunidade, mas ele fica ali sentado e muito provavelmente ele está esperando a esposa que entrou em uma loja ali perto e tudo mais. Algumas lojas já nos dão uma oportunidade um pouco melhor, que é entrar nela. E normalmente o que a gente faz? A primeira coisa que procura é um banquinho, um puff, desde que não seja isopor, né? Eu já contei a história aqui que eu sentei no isopor achando que era um puff, mas a gente pula essa parte também. A gente procura lá um lugar para sentar e tal. Normalmente do lado de fora, quando você não tem esses banquinhos, você vê essa espécie chamada marido do lado de fora. E eu falo isso não é só por observar, mas é por ser uma dessas criaturas também. Camila já está me olhando com um olhar muito bonito lá do fundo. Eu também te amo, eu sei que é isso que você está me dizendo com o seu olhar. Sim, depois do culto a gente conversa. Pode deixar que a gente conversa sobre isso. Eu estou falando isso porque eu já encontrei alguns irmãos aqui da igreja nesses banquinhos. É muito engraçado, todo mundo, cara de triste, mexendo no seu celular, provavelmente segurando uma bolsa feminina com a mão, um monte de sacola na outra, não se comunicam entre eles, mas conhecem o sofrimento alheio e são capazes de se solidarizar. Você que é homem já passou por isso, essa é uma forma de Deus te ensinar uma virtude chamada paciência. E se você é resistente em aprender, tem dificuldade em ser paciente, Deus vai te dar uma filha, para você entender que além da sua esposa, você vai passar o resto da sua vida vivendo exatamente esse tipo de sentimento. Você está mexendo no celular, de repente a bateria acaba, por
causa do tempo que você está ali fora, ou o pacote de dados do seu celular vai embora, e aí você começa a ter essa oportunidade de observar pessoas passando, saindo. Rodoviária é um desses lugares. Se você tem costume de chegar um pouco mais cedo, aeroporto, você vai ver pessoas passando para um lado, passando para o outro, e às vezes a gente consegue fazer algumas observações interessantes, simplesmente por ver pessoas de um lado para o outro. No texto de hoje, Jesus está sentado com os seus discípulos, ele está observando pessoas entrando e saindo do templo. É época da celebração de uma festa chamada Páscoa, que celebra exatamente a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Jesus tinha entrado na cidade de Jerusalém há alguns dias, ele foi aclamado pela multidão no que nós celebramos um pouco antes da Páscoa, nós chamamos de Domingo de Ramos, que é quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, as pessoas estendem ramos e o aplaudem, o aclamam na sua entrada, mas em alguns dias ele seria réu no julgamento talvez mais controverso de toda a história. Essa é a sua última visita ao templo antes de morrer. E eu queria que você pensasse comigo que a festa da Páscoa era famosa porque judeus vinham de todos os lugares exatamente para celebrar essa festa na cidade de Jerusalém. Jerusalém, então, estava lotada. Pessoas de inúmeras partes chegavam para a celebração, gente de todos os cantos vindo adorar no templo, e dentre essa adoração eles tinham um costume também que era trazer as suas contribuições. Era um costume religioso que eles tinham, e de repente no meio desse cenário, no meio de um monte de gente, Jesus sentado com os seus discípulos, nós chegamos a essa história de hoje que está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, a gente vai ler do verso 41 até o verso 44, eu peço que você abra e mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Marcos, capítulo 12, do 41 ao 44. Há alguns textos na Bíblia que nos trazem a possibilidade de falarmos sobre generosidade centrada no Evangelho. Essa série, a gente tem dito, ela está sendo feita em parceria com a Igreja Presbiteriana Ajuntamento, na cidade de Piracicaba, pastoreada pelo Marquito. Se você tiver oportunidade, você pode assistir durante a semana, ele vai falar sobre esse mesmo tema, usando o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Você pode procurar Ajuntamento TV no YouTube, que você vai ter essa oportunidade, mas eu achei mais interessante a gente partir para esse exemplo, que não é simplesmente um apelo que alguém faz, mas é um exemplo muito prático de como alguém expressa essa generosidade na vida e o quanto a gente pode aprender com essa mulher. Marcos 12, 41 diz o seguinte: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Vamos orar? Deus, somos gratos pela Tua palavra lida e a gente pede nesse momento que o Senhor nos ajude, nos auxilie, para que a gente compreenda as verdades que existem nesse texto e a gente consiga aplicá-las à nossa vida, para que o nosso cotidiano reflita o Evangelho, para que o Evangelho não seja uma mensagem teórica dissociada da prática, muito pelo contrário, que o Evangelho seja o que a gente pretende e vem falando sobre isso ao longo das semanas, que ele seja a lente pela qual nós enxergamos todas as coisas, e hoje, de modo muito especial, que a gente enxergue a generosidade que flui do Evangelho. A gente pede que o Senhor fale aos nossos corações e a gente ora no nome de Jesus. Amém. Quero falar então sobre generosidade centrada no Evangelho a partir da história dessa mulher. Mas antes que a gente vá observar o que a gente consegue aprender com essa mulher, eu queria fazer algumas considerações um pouco antes. O que o texto chama de caixas de ofertas, ou pode ser que na sua versão esteja escrito gasofilácio,
eram receptáculos de metal em formato de trombetas e existiam única e exclusivamente com o propósito de receber ali as doações. Cada um desses receptáculos gasofiláceos, cada uma dessas caixas de ofertas tinha uma finalidade específica e muito bem definida. Eu quero que você se lembre que naquela época não havia cédulas, ou seja, não havia dinheiro em papel, não havia transferência bancária, Pix, absolutamente nada disso, de modo que a única forma das pessoas levarem o seu dinheiro era exatamente por meio das suas moedas. Sendo rico, sendo pobre, o dinheiro que aquelas pessoas tinham era exatamente as moedas. Essas moedas, quando são colocadas dentro de um gasofilácio metálico, o que vai acontecer? Quando ela bate no fundo, vai fazer barulho. Então Jesus está ali com os seus discípulos observando e, obviamente, o barulho era feito. O texto bíblico vai nos dizer que as pessoas vinham, as pessoas ricas vinham e colocavam ali grandes quantidades. Jesus já havia censurado alguns mestres da lei e algumas pessoas que queriam demonstrar a sua espiritualidade por meio daquilo que elas faziam. Nós tivemos há 2 semanas atrás um sermão que a gente falou sobre a diferença entre o evangelho e a religiosidade. E era também aplicável nesse contexto. A religiosidade é o que as pessoas faziam. E aí você imagina as pessoas chegando, quase jogando aquele monte de moeda, talvez um de cada vez, para fazer mais barulho, para que as pessoas ouvissem o barulho e observassem o quanto elas eram piedosas, porque elas estavam dando grandes quantias. E Jesus está ali sentado com os seus discípulos, observando. Pessoas entram, doam seu dinheiro e saem. Só que um outro negócio muito interessante que a gente vê, a gente observa, volte comigo, no verso 38 desse mesmo capítulo, sobre o que Jesus está falando quando ele se senta e começa a observar esse tipo de coisa. É bem interessante. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus está falando de mestres da lei, homens que entendiam da religião, homens que tinham aparência de piedade, porque eles faziam longas orações. Longas orações é um negócio que irrita até Jesus na hora do almoço, então você pode ter certeza que é um negócio que não se faz. Ora antes, ora em casa, ora enquanto você vai para a mesa, mas não faça isso não. A pior coisa que tem é todo mundo com fome, a pessoa quer demonstrar a espiritualidade dela na hora do almoço. Hashtag desabafei, a gente continua. Essas pessoas tinham também preocupação com o status, elas buscavam lugares de honra nas sinagogas e nos banquetes, elas tinham anseio por reconhecimento. O texto vai dizer que elas recebiam saudações nas praças, mas a prática dessas pessoas era a seguinte: devoravam as casas das viúvas e, para disfarçar, faziam longas orações. A gente percebe então nesse texto que não é de hoje essa história de gente que usa a palavra de Deus e a religião para enriquecimento ilícito e para exploração da fé alheia. Antes que a gente continue, a esperança que nós temos é que o verso 40 nos diz que esses receberão condenação mais severa. De Deus não se zomba e a gente pode descansar nisso. O ponto da passagem principal não é esse. O ponto da passagem é exatamente a atitude dessa viúva. Só que se nós simplesmente elogiamos a atitude dessa mulher, nós corremos o risco de fechar os olhos para o que estava acontecendo aqui e ainda é muito comum nos nossos dias. A injustiça que fluía do poder religioso. Os líderes religiosos eram responsáveis por cuidar dessas pessoas, por cuidar das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, dos necessitados, e eles estavam explorando essas pessoas e, para disfarçar, se valiam de uma aparente piedade fazendo longas orações. Jesus faz uma observação muito interessante dessa mulher, que ela é viúva, uma mulher que tem sequer o seu nome citado, então uma mulher anônima também, cuja atitude era um contraponto à atitude desses mestres da lei. Jesus está observando muitas pessoas contribuindo e é a atitude dessa mulher, dessa viúva, que chama a atenção dele. Note que naquele contexto, as viúvas eram também discriminadas. Elas não tinham direitos, tanto que era obrigação
dos sacerdotes, dos religiosos, cuidarem dessas mulheres, porque elas não tinham direitos sociais básicos garantidos. Aliás, do ponto de vista religioso, uma mulher que perdia o marido era vista como uma mulher amaldiçoada. Hoje o negócio se inverteu, né? Tem mulher que perde o marido, o pessoal dá até os parabéns para ela, mas enfim, não era isso que acontecia nesse cenário. Ela era vista como uma mulher amaldiçoada, e o texto vai destacar que essa mulher era uma mulher pobre. A palavra usada para designar pobreza aqui se refere a pessoas que viviam no limite ou tinham abaixo do mínimo necessário para a sobrevivência. Essa viúva pobre era pobre no sentido de miserável mesmo. Tanto que o próprio texto vai mencionar o valor da oferta dessa mulher. A NVI, que é a versão que eu li, diz que ela tinha 2 moedas de cobre, de pequeno valor, de muito pouco valor. E aí, se você tem uma NVI, você vai ver que logo depois desse versículo, tem uma letrinha muito pequenininha, e lá embaixo, a mesma letrinha vai dizer que no grego, o texto está dizendo que ela tinha 2 leptos. Leptos era uma unidade monetária que valia 1 quadrante. Eu já vou falar para vocês quanto que isso valia, mais ou menos. Na NAA, Nova Almeida Atualizada, vai dizer que ela tinha essas 2 moedas que equivaliam exatamente 1 quadrante. 2 moedas desse lepton, que era essa unidade de medida, correspondia a 64 avos de 1 denário. Vou tentar explicar melhor o que isso significa, lembrando que a minha formação é em teologia, não é em matemática, beleza? Vamos deixar isso bem claro antes que a gente continue falando sobre isso. Mas para que você entenda, 1 denário era uma unidade monetária que representava a diária de um trabalhador braçal. Ou seja, alguém que trabalhava um salário mínimo, mais ou menos. Era o salário mínimo para um trabalhador braçal, ele recebia por dia a quantia de 1 denário. Era preciso 64 moedas iguais a dessa mulher para pagar a diária de um trabalhador braçal. E agora eu vou apresentar para vocês com muito orgulho a conta que eu fiz para que vocês consigam entender. Olha a linha de raciocínio, pensa bem, hein? Eu dividi o valor do salário mínimo por 22, que é uma média de dias trabalhados. Graças a Deus, o salário mínimo é um valor cravado de 1.100, quando divide por 22, dá o valor de R$50 exato, não tem muito trabalho para a gente fazer isso. Então, para que a gente entenda mais ou menos, R$50 é a diária de um trabalhador braçal, correto? Se ele ganha um salário mínimo e trabalha 22 dias, ele ganha aproximadamente R$50 por dia. Esse era o valor de 1 denário. Para chegar ao valor de 1 denário, a mulher precisava de 64 moedas dessa. Então, a gente divide R$50 por 64 e a gente chega ao valor aproximado de cada moeda, que é 74 centavos. A oferta da mulher equivalia aproximadamente a R$1,48. Toda essa conta para você entender que era pouco e muito pouco. Mas quando Jesus observa essa cena, ele diz para os seus discípulos que ela tinha contribuído mais do que todos os outros. E aí pode ser que você esteja pensando, mas tem que levar em conta não só o valor do salário mínimo, tem que levar em conta o poder de compra da época, comparar com o poder de compra de hoje, comparar com o preço do Big Mac, que tem um negócio desse para fazer. Foi uma conta simples. Se você tem esses questionamentos, a gente aprende 2 coisas. A primeira é que a mulher é muito pobre e a segunda é que você é muito chato. Mas o que essa história nos ensina de modo muito direto? Nos ensina que Deus se importa muito mais com as nossas motivações do que com os nossos atos. Os nossos atos nós conseguimos fingir para impressionar alguém. As nossas motivações têm a ver com o que há no fundo do nosso coração e somente Deus é capaz de examinar. Ele percebe naquela mulher um sacrifício grande porque ela era muito pobre. Jesus não destaca o tamanho da porção que ela dá, mas ele destaca a proporção do que aquela mulher doa no templo. Ela deu 100% do que tinha. Ela não deu 10% para receber mais, ela deu simplesmente tudo. E o que eu acho muito interessante, eu fiz questão de destacar com você antes, é o seguinte: o cenário religioso da época era um cenário religioso de corrupção. Os líderes religiosos eram gananciosos, eram maus, eram avarentos. E ainda assim Jesus destaca a atitude daquela mulher. Por quê? A gente pode se perguntar. Exatamente porque essa atitude
é um exemplo de como o cristão deve administrar os seus recursos financeiros. A relação do cristão com o dinheiro não é uma relação de terceirização. Eu não dou 10% para a igreja, ou para o pastor, como alguns dizem, né? Eu não dou 10% para a igreja para me isentar de todas as obrigações em relação a Deus, com o que eu faço com o meu dinheiro, ou como se dar esses 10% fosse uma forma de garantir o direito de ser abençoado. Não. A minha relação com o dinheiro deve partir do seguinte entendimento: não são 10%, mas todo o recurso que eu tenho deve ser usado para a glória de Deus. E aí pode ser que você diga, mas calma aí, eu estou vindo visitar, já vim algumas vezes, e falaram bem dessa igreja aqui, mas agora eu percebi que estão falando de dinheiro de novo. Eu tenho vindo a alguns cultos já há algum tempo, e hoje eu percebi que eles têm uma musiquinha mais legal e tal, mas na verdade é só mais uma igreja como todas as outras, que só pensa em dinheiro, que só fala em dinheiro. Eu não sei se esse é o seu pensamento agora, mas se for, está amarrado em nome de Jesus. Não, estou brincando. Se for esse pensamento, você está totalmente errado. A ideia aqui não é forçar ninguém a contribuir. A ideia não é limitar alguma atividade da igreja para aqueles que contribuem regularmente. Igual a gente viu um vídeo aí há pouco tempo de um pastor famoso, dizendo que se você não contribui, não beba a água da igreja, porque é comprada com dinheiro de alguém que contribui. Se você não contribui, não fique aqui dentro, porque a cadeira foi comprada. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia, não é sobre isso que a gente está falando. Nós não publicamos em algum lugar a lista dos que contribuem, não há privilégios baseados na contribuição. Eu queria deixar muito claro para você que quando nós falamos de generosidade, eu não estou falando em última instância sobre dinheiro, eu estou falando sobre o seu coração. Eu estou falando sobre o que Jesus diz em Mateus, no capítulo 6, no verso 21, dentro do Sermão do Monte, quando ele vira para os seus discípulos, ele diz o seguinte: aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. O seu coração está nas coisas que você valoriza. O dinheiro é só um instrumento, o dinheiro é só um meio, e ele é capaz de revelar exatamente quem é que está no centro do seu coração e quem é o Senhor da sua vida. Essa semana rodou um vídeo aí nas nossas redes que fala exatamente sobre isso. Você pode assistir depois. Tem até citação da música do Frejá, do Cazuza, que fala sobre isso, quando ele diz: eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também, mas que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Generosidade é exatamente sobre isso. Não estou falando em última instância sobre dinheiro, mas eu estou falando sobre quem controla a sua vida e sobre quem domina o seu coração. Quem é o Senhor da sua vida e quem é o Senhor da sua existência. Eu queria partir do pressuposto que você compreendesse que Deus não depende de absolutamente nada que você pode dar a Ele, mas o quanto você é generoso revela onde é que está o seu coração. Um exemplo bíblico que não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com essa entrega e com o coração no lugar onde está, é um exemplo de Abraão, que é um homem que Deus chama já com uma certa idade. Deus dá uma ordem para ele, dizendo: Abraão, sai do meio da sua casa, da tua parentela, da tua família, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Tem gente que já pega esse texto isolado e diz que é um mandamento de Deus você morar longe dos parentes. Não está de tudo errado não, mas não é sobre isso que o texto está falando. Deus vai dizer para Abraão: vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Ele não tinha noção do lugar para onde ele ia. Ele ainda não sabia, mas ele obedece à voz de Deus. Só que nessa promessa que Deus faz para ele, Deus fala assim: Abraão, além de tudo isso e tal, eu vou multiplicar a sua descendência. A sua descendência vai ser tão numerosa quanto a do Mr. Catra. A sua descendência vai ser tão numerosa quanto as estrelas do céu. Você vai ter tanto filho espalhado por aí, tanta gente fruto da sua descendência, que você vai ser incapaz de contar. Só que tinha um grande problema. Qual era? Abraão já era idoso, da idade de... Vocês acharam que eu ia falar Flávio, mas eu não vou falar Flávio. Abraão já era bem idoso, a sua mulher também era idosa, e além de idosa, ela tinha um passado, durante toda a sua vida, ela fora estéril. A mulher não poderia ter filhos de modo algum. Abraão também já era bem idoso, mas ainda assim eles ouvem a promessa de Deus. O que acontece? O tempo passa, eles tentam ajudar Deus, que é o que nós fazemos normalmente quando as coisas não acontecem do jeito que deveriam acontecer, e Sara, que era sua esposa, dá a sua serva chamada Agar, que era uma prática comum na época, para que Agar pudesse engravidar de Abraão e a sua descendência fosse contada a partir disso. De Agar, então, nasce um menino chamado Ismael,
mas esse ainda não era o filho da promessa. O tempo passa ainda mais, um anjo vem visitar Sara. Você pode ler isso depois no livro de Gênesis, é uma história muito interessante, e ele diz que ela engravidaria. Aquela mulher faz o que então? Ela ri, provavelmente debochando, porque não acreditava, e aí Deus diz que o nome da criança seria Isaac, que significa exatamente sorriso. Você vai lembrar o resto da sua vida que você riu, você vai lembrar o resto da sua vida o quanto você foi debochada toda vez que você tiver que cuidar dessa criança. O tempo passa ainda mais e Deus faz um pedido para Abraão. Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho. Eu quero que você mate o seu filho Isaac. Pega o seu filho, leva lá para o monte. E quando você chegar lá no monte, eu quero que você ofereça Isaac em sacrifício a mim. O que Abraão faz? Ele obedece. Não sei se contrariado, mas ele ouve a voz de Deus e ele faz exatamente o que Deus tinha pedido. Ele leva o seu filho, ele vai junto com os seus servos, ele diz para o seu servo, olha, fique aqui agora, que daqui em diante eu vou com Isaac. E aí quando eles estão subindo, Isaac chega lá e fala, tem alguma coisa errada nessa história aqui. Eu estou vendo o machado para cortar a lenha, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo até palito de fósforo que não existia na época, mas ele estava vendo também, mas eu não vejo o animal que vai ser sacrificado. O que é que está acontecendo? E Abraão diz para ele, Deus proverá. Quando Abraão levanta lá o seu instrumento, a sua ferramenta, para matar Isaac, ele ouve uma voz dizendo, não faça isso. Tem gente que diz que Isaac era ventríloco, eu não acredito nisso, eu acredito no que o texto bíblico vai dizer, o próprio Deus está dizendo para ele, não faça isso, pega um cordeiro que está ali preso nos arbustos, pega aquele animal, mata aquele animal ali, porque eu jamais aceitaria esse tipo de sacrifício. É óbvio que Deus não aceitaria sacrifício humano, é óbvio que Deus sabia qual seria a postura de Abraão, mas Abraão naquele momento teve a seguinte certeza, Deus é de fato o Senhor da sua vida e é em Deus que ele confia e acredita em última instância. E aí talvez você se pergunte, mas como é que eu posso ter essa certeza sobre quem domina a minha vida e sobre quem é o Senhor dela? Você não precisa levar seu filho no monte e esperar Deus falar. A forma como você administra o teu dinheiro é suficiente para revelar em quem você acredita, em quem você confia e quem é de fato o Senhor da sua vida. Nós investimos somente naquilo que nós acreditamos. Essa mulher, essa viúva pobre, deu tudo o que tinha, pois ela entendia que manter as atividades espirituais era mais importante do que suprir as suas próprias necessidades. Mesmo com um cenário de religiosidade corrupta, Jesus enfatiza a fé dessa mulher em oposição à maldade dos líderes religiosos. Aí você está dizendo, eu vim na igreja para ouvir, então que eu tenho que vender tudo que eu tenho, doar na igreja todo o meu dinheiro, todos os domingos. Não. Esse exemplo não é um padrão. Jesus não falou que todo mundo tem que fazer exatamente isso. Do contrário, ele falaria. Mas a questão é a seguinte, se Jesus te pedisse para fazer o que essa mulher fez, será que você faria isso de modo tão desprendido quanto ela fez, ou isso seria um peso para você? Todas essas perguntas nos fazem refletir e mostram que a gente não está falando, em última instância, sobre dinheiro, mas a gente está falando sobre quem governa sobre a minha vida, quem é o Senhor da minha vida, quem está no centro do meu coração, em quem eu acredito, em quem eu creio, em quem eu confio de verdade. Ser um discípulo de Jesus, irmãos, não é possível, a menos que tudo que você tenha não esteja à disposição dele. Jesus vai dizer em Lucas 14:33 que quem não estiver disposto a renunciar tudo o que possui, não pode ser seu discípulo. Isso não é somente sobre dinheiro, mas isso é também sobre dinheiro. A ideia do discipulado não é categorizar a vida em áreas que eu permito Deus controlar e áreas que eu consigo administrar melhor que Ele. Senhor, cuida do meu casamento, cuida da minha família, cuida dos meus amigos, dos meus relacionamentos, mas no meu dinheiro deixa que eu mesmo cuido, porque eu entendo que eu consigo ser melhor do que o Senhor na administração disso. Parece ridículo, mas é exatamente isso que nós fazemos quando não exercemos um princípio bíblico que é uma marca de um discípulo de Jesus Cristo, que é a generosidade. Eu não estou pregando isso para que você sinta-se constrangido a contribuir, a doar mais, a passar a contribuir. Não, você que nos visita, você não tem nenhuma obrigação em relação a isso. Eu estou falando sobre isso e pregando sobre isso simplesmente porque é algo que a palavra de Deus nos instrui a fazer e eu não posso privar o ensino das Escrituras com medo
da tua aprovação ou não em relação a mim e aquilo que eu estou dizendo. Eu não estou pregando isso porque a arrecadação da igreja caiu e a gente precisa melhorar, não. Graças a Deus, Deus tem se mostrado fiel com a nossa igreja, mesmo nesse tempo tão complicado. Eu estou pregando isso porque eu tenho um compromisso com a palavra de Deus e com o Deus que me chamou única e exclusivamente. Com todo o carinho do mundo, como diria o pastor Exaltino, com todo o carinho. Eu não estou preocupado com o que você pensa acerca desse discurso, dessa pregação, se você aprova o que eu estou dizendo ou se você reprova o que eu estou dizendo. Eu estou preocupado em ser fiel ao que o texto bíblico está dizendo e a mostrar para vocês o quanto a generosidade é uma marca do verdadeiro cristão. Até porque generosidade não tem a ver só com o quanto eu dou na igreja, não. Generosidade é um estilo de vida que revela o que há no interior do meu coração. Eu entendo que é minha responsabilidade ensinar o rebanho que não é meu, é do Senhor, mas Ele tem confiado sob os nossos cuidados. Então, por isso que eu estou pregando essa mensagem, embora possa parecer, em certo sentido, constrangedora à medida que a gente vai ouvindo, mas, de novo, eu não estou falando, em última instância, sobre dinheiro, eu estou falando sobre onde está o seu coração. De modo muito direto e caminhando para o fim, quando o pastor fala que está caminhando para o fim, vai mais uma meia hora, então não coloca expectativas muito elevadas sobre isso quando eu digo que eu estou caminhando para o fim. Mas vamos lá, o que nós aprendemos com essa mulher de modo prático? Em primeiro lugar, Deus não está preocupado com o valor que você doa, mas com a disposição que está no seu coração. Aquela mulher não deu do que sobrava. Aquela mulher não foi generosa porque ela teria outra fonte de recursos. Não, ela deu porque ela confiava que Deus é a sua própria provisão. Ela tinha duas moedas. Ela podia ter dado uma e guardado outra, embora valesse muito pouco. Talvez ela ia comprar o quê? 3 chicletes com moeda que ela segurasse. Mas não, ela dá tudo o que ela tem. Embora o cenário religioso fosse corrompido, ela não está doando para líderes gananciosos, mas para Deus, confiando que Ele é o provedor das suas necessidades. A questão aqui não é o quanto ela deu, a questão não é o quanto você dá, é o quanto você retém, porque isso revela em quem está a sua confiança. Normalmente nós condicionamos a nossa generosidade a termos uma situação melhor. Um exemplo, eu ganho 1.000. Aí eu tenho que doar 100, mas 100 faz muita falta, porque eu ganho 1.000, eu ganho muito pouco. O dia que eu ganhar 10.000, aí eu vou conseguir doar 1.000 com toda certeza, porque a generosidade vai fluir do meu coração, porque eu terei uma situação melhor. Não. O dia que você ganhar 10.000, você vai achar que 1.000 é muito para doar. Talvez aí você consiga doar 100, ou talvez nem isso. A generosidade, eu quero que você entenda que é um problema que está enraizado no nosso coração. João Calvino ele vai dizer que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E o nosso dinheiro, as nossas posses, as nossas riquezas, as nossas aspirações para o futuro, a nossa estabilidade financeira, a segurança da nossa família, são coisas, em certo sentido, boas, mas se nós não cuidarmos, se tornam um ídolo, algo que substitui o lugar de Deus. O dinheiro se torna um ídolo quando a sua confiança está depositada naquilo que você tem. Quando o teu senso de estabilidade não está no Deus que provê todas as coisas, mas está no meio, que é o dinheiro, que é o seu emprego, que é um concurso público, que é qualquer outra coisa, porque a generosidade é um problema do coração. Outra coisa que a gente aprende nesse texto é que a pobreza dessa mulher, muito provavelmente, era consequência da ganância por um sistema religioso corrompido. Essa mulher não deveria estar numa situação tão complicada, porque era responsabilidade da religião cuidar dos estrangeiros, dos órfãos, dos refugiados, das viúvas, dos necessitados. Então, quando Jesus destaca essa atitude dessa mulher e o seu sacrifício, ele está também chamando a atenção para as deficiências do sistema religioso. Esses homens são maus, esses homens são inescrupulosos, esses homens estão preocupados em tomar, em reter, em roubar, enquanto essa mulher se dedica em abençoar. Só que ainda assim, no meio desse cenário, Jesus não vai dizer que ela não precisava contribuir, que ela não deveria contribuir, muito pelo contrário, ele elogia a atitude dessa mulher. E talvez você pense que Jesus é desumano, a mulher tão pobre, ela doa tudo e ele diz que ela fez certo, que ela fez o que deveria fazer. Na verdade, não é falta de humanidade, na verdade o problema é que nós somos mestres em criar justificativas, porque a Bíblia não nos ensina a amarmos a Deus e ao próximo só quando a gente sentir vontade de fazer isso. A Bíblia não nos ensina
a perdoar só quando a gente sentir no coração. E a Bíblia não nos ensina a contribuirmos só com os recursos que sobram. Na verdade, em um caso como esse, seria obrigação da igreja ajudar a viúva em uma situação tão desesperadora. É fundamental que a igreja, que a religião cuide de pessoas assim, qualquer outro necessitado, mas o fato da responsabilidade não partir dela, mas partir da própria religião, não isenta essa mulher de ter um compromisso com Deus, e o compromisso com Deus é visto por meio das suas atitudes, dentre elas por meio da sua generosidade. Ela deu tudo que possuía, embora o tudo fosse quase nada, e ela é elogiada por Jesus perante os seus discípulos, porque Jesus conhece a motivação que há no nosso coração. E esse é mais um contraponto muito interessante que a gente percebe nesse texto. Algumas pessoas adotam e enfatizam esse discurso da responsabilidade da igreja com aquele que está necessitado. E isso é bíblico. Isso faz todo o sentido. Mas, normalmente, as pessoas que só falam sobre isso e fazem em tom de crítica, normalmente, são pessoas que não contribuem com absolutamente nada. Ser generoso com o dinheiro dos outros é uma questão muito fácil. Ser generoso e dar opinião sobre como a igreja deve investir, quem a igreja deve cuidar, como a igreja deve fazer, se eu não contribuo, é um negócio que não faz nem muito sentido. A gente já teve gente que passou por aqui, e essa pessoa me procurou, inclusive, um dia, e fez questão de me dizer o seguinte: olha, eu estou deixando claro que eu estou aqui, estou disposto aí para o que precisar, ainda começa assim ainda, né? Mas eu quero deixar claro que eu não vou contribuir financeiramente, porque eu entendo que isso não é necessário, que eu não concordo com isso e que eu não vou fazer. Eu queria deixar muito claro para você. Dá vontade de falar algumas coisas, mas a gente pensa e tal. E à medida que o tempo vai passando, essa pessoa era a primeira pessoa a se manifestar nos grupos, nas reuniões, dizendo o que a igreja deveria fazer com o dinheiro. A gente tem que ajudar, tá? E tem que ajudar tais pessoas, mas mesmo quando a gente fazia, estava errado. Para ele era um absurdo a gente pagar um aluguel aqui para se reunir enquanto tem pessoas com fome e tudo mais. São necessidades distintas. Só que eu queria destacar o que é interessante, que ele não contribuía, se orgulhava de não contribuir e era alguém que queria determinar com que ações a igreja deveria se envolver e que tipo de contribuição a igreja deveria fazer com as pessoas do lado de fora. Graças a Deus a gente orou muito e Deus levou essa pessoa para outro lugar. Então, você que adota simplesmente esse discurso, mas apenas com o dinheiro dos outros, você que só enfatiza a responsabilidade da igreja com o pobre, que é de fato uma responsabilidade, e você sabe, você que é membro da CBM, o quanto a gente se preocupa, o quanto a gente fala sobre isso, mas você que adota esse discurso e é incapaz de contribuir com a obra de Deus, porque o sistema religioso está corrompido, porque os líderes são gananciosos, eu queria te dizer que se você tem esse pensamento, você é tão ganancioso quanto esses líderes a quem você tanto critica e a quem Jesus censura. Porque, de novo, é um problema do coração. E se você age assim, as tuas atitudes mostram que o seu coração está onde está o teu tesouro, e o teu tesouro não está em Deus. Você critica tanto esses líderes maldosos, mas vocês são dois lados da mesma moeda, com o perdão do trocadilho, por falar em moeda. Apesar de inúmeras justificativas que você pode criar, todas elas revelam somente uma coisa: não é Deus que está no centro do seu coração e você não confia nele. Se você ainda pensa assim, eu vou orar por você, ou para que você mude, ou para que Deus te leve para bem longe também, porque essa é uma questão do coração. De novo, não tem a ver com o seu dinheiro ou quanto você pode dar, mas tem a ver com onde é que está o seu coração. Irmãos, é óbvio que é o caminho natural nós nos preocuparmos com o futuro, com a estabilidade da nossa família, nós temos planos para o que a gente vai fazer, e todas essas coisas são boas e saudáveis. Almejar uma vida melhor, um emprego melhor, uma casa melhor, um carro melhor, são coisas em si mesmas, são coisas boas, não são ruins. A grande questão é o quanto nós estamos dispostos a abrir mão para investir em algo que tem impacto na eternidade, que é a mensagem do Evangelho. Às vezes nós nos preocupamos só com as nossas necessidades e nos esquecemos que na palavra de Deus e no Evangelho nós encontramos o maior de todos os exemplos
de generosidade. Eu citei aqui Abraão, que foi levar o seu filho para ser sacrificado, mas não é sobre Abraão que eu queria falar ao dar o maior exemplo de generosidade que a gente percebe na Bíblia. Eu falo sobre um pai que não apenas levou o filho ao monte para ser sacrificado e esse filho foi substituído por um cordeiro, não. Eu falo de um pai que levou o seu filho ao monte para ser sacrificado no Monte Calvário e ele foi sacrificado de fato porque o seu filho é o próprio Cordeiro de Deus. A maior motivação para que sejamos generosos é compreendermos o Evangelho de Jesus Cristo. Deus Pai enviou Jesus, Ele vive uma vida perfeita, Ele morre pagando pelos nossos pecados, Ele ressuscita ao terceiro dia para que fôssemos perdoados mediante a fé que nós depositamos naquilo que Ele fez, e essa fé deve se tornar algo prático em todas as áreas da vida, incluindo as nossas finanças. A generosidade demonstra, em certo sentido, o quanto a nossa fé é real e verdadeira. Deus foi generoso conosco, e a motivação para que eu seja generoso também é exatamente compreender essa boa notícia que é o Evangelho. Vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, é uma carta que fala muito sobre essa contribuição, sobre essa oportunidade que essa igreja tinha de contribuir, sobre como irmãos da Macedônia, que eram extremamente pobres, estavam se alegrando e pedindo para Paulo para participarem das contribuições, e o quanto os coríntios estavam avarentos em relação a isso, e Paulo escreve para essa igreja, no capítulo 8, a partir do verso 7, a gente vai ler do 7 ao 9, já estamos caminhando para o fim, ou seja, mais 25 minutos a gente termina. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 8, a partir do verso 7. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Nesse texto a gente aprende algumas coisas. A primeira delas, que contribuir é um privilégio. No verso 7 a gente lê o seguinte: como vocês se destacam em tudo, na fé, palavra, conhecimento, dedicação completa, no amor que vocês têm, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Se eu entendo que Deus não depende de absolutamente nada que eu possa oferecer, e ainda assim Ele me convoca a ser um participante junto com Ele da sua missão no mundo, do que Ele tem feito no mundo, através do que eu faço e através também da minha generosidade, eu devo entender que contribuir é exatamente um privilégio. Não pode ser um peso, porque não é exatamente o que eu faço. Você pode doar 100% para a igreja e ainda assim não ter um coração generoso, porque não tem a ver com o quanto você dá, tem a ver com a motivação que há no seu coração. Paulo está lembrando esses irmãos de Corinto o seguinte, ele diz no verso 8, eu não estou dando uma ordem para vocês, mas eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês, porque dizer que ama é muito fácil. O modo que vocês têm de provar que esse amor é sincero é por meio de tantas coisas, dentre elas exatamente a generosidade. Então, entendam que contribuir é um privilégio. Deus está nos chamando e nos dando a oportunidade de investirmos em algo que tem impacto na eternidade. Eu disse que nós investimos somente no que nós acreditamos. Se eu entendo a mensagem do Evangelho, se eu compreendo o que ela significa e como ela molda a minha forma de enxergar a vida, eu entendo que não tem prioridade maior na minha vida do que investir no reino de Deus. Não só os meus recursos, mas também os meus talentos, o meu tempo, tudo que eu tenho eu devo me envolver e me dedicar para que o reino de Deus avance, e esse é um privilégio. O Deus Todo-Poderoso, Criador, Supremo sobre todas as coisas, sustentador de todas as coisas, que não depende de ninguém para absolutamente nada, Ele chama um povo para si, e esse povo é a igreja, e Ele dá à igreja o privilégio de trabalhar com Ele para que a sua missão seja cumprida no mundo e o Evangelho avance. Se nós não entendemos isso como um privilégio, alguma coisa está errada no seu coração e você precisa rever as suas prioridades. Paulo está escrevendo para os coríntios, contribuir é um privilégio. Outra coisa que a gente aprende nesse texto é que ser generoso é tão importante quanto conhecer a palavra, crer, amar e se dedicar.
Ele diz, vocês se destacam em tudo, na fé, no amor, no conhecimento da palavra, na dedicação uns aos outros. Se destaquem também na generosidade, porque a generosidade é a forma prática como nós demonstramos tudo isso. O contexto de Corinto era bem interessante. Eles tinham opções para gastar. Paulo faz um contraponto, depois você pode ler esse capítulo em casa, que ele começa o capítulo falando sobre os macedônios, que eram muito pobres, e mesmo na sua pobreza, eles queriam participar da contribuição. Os coríntios não, os coríntios eram ricos. Eles moravam numa cidade interessante, a cidade de Corinto era uma cidade portuária, era uma rota interessante para as cidades que estavam ali na região, e era uma cidade, em certo sentido, rica. Eles tinham opções de como gastar o dinheiro, e às vezes é exatamente essa quantidade de opções, esse contexto de muitas opções que torna a generosidade um desafio ainda maior. Tanto que Paulo vai escrever aos Coríntios, falando sobre a prostituição que havia naquela cidade, pessoas gastavam dinheiro com isso. Na cidade de Corinto tinha o templo de uma deusa, a deusa considerada a deusa do sexo, que o culto a essa deusa era exatamente uma orgia, um bacanal, um negócio realizado ali que era o culto para essa deusa. As pessoas tinham algumas opções naquela cidade. Paulo fala, por exemplo, sobre pessoas na cidade de Corinto comprando carnes sacrificadas a ídolos. Só o fato de terem um lugar para comprar carne, naquele contexto, naquela época, já nos mostra que a cidade de Corinto era uma cidade próspera. Eles tinham opções para gastar o seu dinheiro. E Paulo está falando para eles o seguinte: exerçam a generosidade de vocês. E eu quero agora, de verdade, concluir com o verso 9, que diz o seguinte: a razão pela qual eles devem ser generosos. Paulo está dizendo, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. O que deve motivar a nossa generosidade, não só o que nós doamos para a igreja, mas também o modo como nós tratamos o outro, o pobre, o necessitado, o vizinho, alguém que precisa da nossa ajuda. Tudo isso tem a ver com generosidade, porque generosidade é uma questão do coração, e o que deve nos motivar na generosidade é compreendermos o Evangelho de Jesus. Paulo está dizendo, sejam generosos, porque vocês conhecem a graça de Jesus, que sendo rico se fez pobre, para que vocês, pobres, se tornassem ricos, e ele está falando sobre uma riqueza muito maior do que dinheiro. O que deve te motivar na generosidade não é a culpa. Ah, se eu tivesse doado para a igreja, eu não tinha ficado doente. Tem gente que fala isso, né? Se você não der o dízimo, ao invés de 10%, você vai ter que gastar 20% na farmácia. Já ouviu isso? Você vai ficar doente e tal, e aí você fica pensando, poxa, bati o carro, se eu tivesse dado o dízimo, eu não teria batido. Tudo que acontece na vida é reflexo disso. Pessoas que são dominadas por essa culpa, e não é sobre isso. Se você acha que tem que contribuir para se ver livre desse tipo de coisa, faça um favor para você mesmo e não contribua. Junta dinheiro para pagar o carro quando bater e a conta da farmácia, mas não contribua, porque não é a culpa que deve ser o fator que te motive a ser generoso. Também não é o medo. Tem pastor que é especialista e pós-graduado em amaldiçoar as pessoas usando esses textos. E aí ele vai dizer, não, que se você não contribuir, vai vir o gafanhoto, o grilo, e começa a dar um monte de nome de gafanhoto, que nem nos programas da Discovery tem tanta espécie de gafanhoto assim. Vai vir o gafanhoto, o migrador, cortador, devorador, brocador, sai citando um monte de exemplo de gafanhoto que vai aparecer na sua vida e você fica com medo. Eu odeio gafanhoto, eu não quero que eles venham, o que eu faço? Eu vou contribuir para me ver livre. Não, se é o medo que te motiva a ser generoso, você não está sendo generoso, você está doando, mas o problema não é com o que você faz, mas é onde está o seu coração. Também não deve ser a ganância. Alguns fazem alguns votos, líderes religiosos inescrupulosos, assim como havia naquela época, também há hoje, os que dizem, pega o dinheiro do seu aluguel e não paga o aluguel esse mês. Dê na igreja que você vai ter uma casa própria. E aí vai virando uma bola de neve, daqui a pouco você está devendo 14 meses igual o seu Madruga, porque você acreditou na palavra daquele homem. Não, você quer comprar um carro, o que você faz? Você pega o valor da prestação aproximada, dá na igreja que Deus vai te dar esse carro. Eu não tenho coragem de prometer esse tipo de coisa e não caia nesse tipo de conversa.
Você sair daqui hoje, for para outra igreja, tem uma galera dizendo que você tem que passar óleo na mão e colocar no lugar que você quer. Tipo, você quer uma casa, você vai e bota a mão nela, porque a Bíblia diz que onde você tocar, Deus vai te dar por herança. Não faça isso, pelo amor de Deus. Muito menos na minha casa. Se eu chegar em casa, te ver com a mão lá, com óleo, eu jogo o carro em cima em nome de Jesus. Não é o medo, não é a culpa, não é a ganância que deve te motivar. O que deve te motivar é uma única coisa: compreender a mensagem do Evangelho. Se eu entendo o que essa mensagem faz por mim, eu quero que ela chegue a outros, eu quero investir naquilo que eu acredito, naquilo que eu creio, e eu não creio em nada acima do Evangelho de Jesus Cristo para transformar vidas. Termino com a seguinte pergunta: quantas pessoas estarão no céu como fruto da tua generosidade? Pense sobre isso, seja generoso, doe mais, contribua sim, mas tenha como motivação para tudo isso o Evangelho de Cristo Jesus. Ter uma vida centrada no Evangelho é ter uma vida norteada por esse entendimento. Não contribuímos para Deus nos dar, contribuímos porque Deus já nos deu muito mais do que merecíamos e imaginávamos, acima de qualquer coisa, a salvação da nossa alma, embora a gente seja tão pecador.